A xícara de café permaneceu sobre a mesa por mais tempo do que o normal. A porta da varanda foi fechada devagar, quase sem fazer ruído. Em um canto da sala, um violão descansava exatamente onde havia sido deixado no dia anterior. Nada parecia fora do lugar. Era apenas mais uma manhã comum, igual a tantas outras que passam despercebidas. Mas existem dias em que o silêncio chama mais atenção do que qualquer aplauso. Existem momentos em que ninguém teme a velhice em si, e sim, a possibilidade de o corpo já não responder com a mesma naturalidade de antes. Talvez seja por isso que tantos admiradores passaram a observar detalhes que antes jamais notariam. Aparições públicas menos frequentes. Intervalos maiores entre apresentações, caminhadas mais lentas, expressões mais contemplativas. Nada disso confirma qualquer problema específico. Apenas revela a passagem inevitável do tempo, algo que alcança todas as pessoas, inclusive aquelas que pareciam eternas aos olhos do público. Com Gilberto Gil, muitos fãs dizem sentir exatamente essa mudança. Não porque exista uma declaração definitiva, nem porque alguém tenha revelado um diagnóstico oculto, mas porque o próprio passar dos anos desperta perguntas que ninguém consegue responder completamente. Há quem veja serenidade em seu olhar. Outros enxergam apenas o peso de décadas dedicadas à música, às viagens, aos palcos e às responsabilidades que acompanharam uma trajetória tão longa. Segundo alguns relatos de pessoas que acompanham sua carreira, o ritmo de compromissos parece diferente do que era em outros tempos. Para alguns, isso representa apenas uma escolha natural de quem deseja viver com mais tranquilidade. Para outros, é impossível não imaginar que o corpo também esteja pedindo pausas que antes não eram necessárias. Entre uma fotografia recente e outra publicada anos atrás, muitos procuram sinais invisíveis. Observam a postura, o sorriso, o modo de caminhar e até o tempo que permanece em silêncio antes de responder a uma pergunta. São detalhes pequenos, quase imperceptíveis, mas suficientes para despertar conversas entre admiradores espalhados por diferentes gerações. Afinal, quem acompanhou suas canções durante tantos anos também envelheceu ao seu lado. Talvez por isso cada nova imagem provoque emoções tão diferentes. Alguns sentem gratidão por ainda vê-lo compartilhando momentos públicos. Outros experimentam uma inquietação difícil de explicar, como se o relógio estivesse avançando depressa demais para todos. E enquanto essas percepções continuam crescendo, permanece uma pergunta silenciosa entre aqueles que acompanham sua história. Será que o tempo está mudando Gilberto Gil mais do que todos imaginaram? Há momentos em que nenhuma grande notícia acontece, mas mesmo assim alguma coisa parece diferente. Um espetáculo termina alguns minutos antes do esperado. Depois dos aplausos, ele permanece sentado por mais tempo antes de se levantar. Um familiar se aproxima discretamente e segura sua mão por alguns segundos, sem dizer quase nada. Em outra ocasião, seu olhar permanece voltado para a plateia, como se procurasse guardar cada rosto na memória. Para quem assiste de longe, são apenas cenas comuns. No entanto, para muitos admiradores, esses pequenos instantes carregam um significado difícil de explicar. Segundo pessoas que acompanham sua trajetória há décadas, o que mais desperta emoção já não é apenas a música, mas aquilo que acontece entre uma canção e outra, nos silêncios, nas pausas e nos gestos quase imperceptíveis. Alguns colegas de profissão comentam que o tempo muda o ritmo de todos, independentemente da fama ou da experiência. Pessoas que trabalharam ao seu lado em diferentes momentos lembram que cada artista encontra uma forma própria de lidar com o passar dos anos, alguns falando mais, outros preferindo observar em silêncio.
Já os fãs mais antigos costumam comparar fotografias, entrevistas e apresentações separadas por décadas. Não para encontrar respostas definitivas, mas porque desejam compreender como o tempo transforma alguém que fez parte de tantas lembranças. Curiosamente, quem está conhecendo Gilberto Gil apenas agora enxerga outra história. Muitos jovens descobrem primeiro suas canções e só depois percebem a longa caminhada construída ao longo de tantos anos. Para eles, a idade não diminui a importância de sua presença. Pelo contrário, torna cada aparição ainda mais simbólica. Entre diferentes gerações, surgem interpretações distintas para as mesmas imagens. Uns veem serenidade, outros, contemplação. Outros apenas o cansaço natural de uma vida intensa. Nenhuma dessas impressões confirma o que realmente acontece fora das câmeras. Elas apenas revelam como o público projeta suas próprias emoções diante da passagem inevitável do tempo. Enquanto novas imagens continuam aparecendo de tempos em tempos, permanece a sensação de que algumas respostas talvez nunca sejam conhecidas. E talvez seja exatamente esse silêncio, maior do que qualquer declaração, que faça tantas pessoas continuar observando cada detalhe, tentando entender se é apenas o tempo seguindo seu curso ou se existe algo mais escondido entre um gesto discreto e outro, invisível para quase todos, mas impossível de deixar de notar quando a lembrança de tantos anos ainda permanece viva. Talvez não seja uma tragédia. Talvez seja apenas o medo silencioso que acompanha todas as pessoas quando o tempo começa a deixar marcas que já não podem ser escondidas. Durante muito tempo, muita gente acreditou que grandes artistas jamais mudariam. Como se algumas vozes fossem capazes de vencer os anos. Como se a memória construída sobre os palcos pudesse impedir o relógio de continuar avançando. Mas chega um momento em que o próprio tempo passa a fazer parte da história. Não com um anúncio inesperado, nem com manchetes definitivas, mas através de pequenas ausências, de intervalos maiores entre aparições, de uma rotina mais tranquila, de um olhar que parece contemplar mais do que explicar. É nesse ponto que muitos admiradores deixam de observar apenas o artista e passam a enxergar o ser humano. Segundo diversos comentários publicados por fãs ao longo dos últimos anos, ver Gilberto Gil em fases diferentes da vida desperta sentimentos difíceis de colocar em palavras. Alguns dizem sentir gratidão por ainda acompanharem novos momentos de sua trajetória. Outros confessam uma nostalgia inevitável, porque cada imagem recente também traz de volta lembranças de décadas passadas. Nenhuma dessas emoções depende de rumores ou de certezas sobre sua saúde. Elas nascem da consciência de que o tempo não faz distinção entre pessoas comuns e ídolos. Todos caminham na mesma direção, ainda que em ritmos diferentes. Talvez por isso exista tanto silêncio ao redor de certas fotografias. Não porque escondam respostas, mas porque despertam perguntas que pertencem a cada um de nós. Quantas vezes deixamos de perceber as mudanças acontecendo diante dos nossos olhos? Quantas vezes imaginamos que alguém permaneceria igual para sempre apenas porque sua arte continuava viva? O palco muda, a luz muda, o corpo encontra um novo compasso, e a vida passa a ser medida menos pela quantidade de aparições e mais pelo significado de cada presença. Não há necessidade de confirmar qualquer boato para sentir essa transformação. Basta observar como o público reage quando uma nova imagem surge ou quando um breve vídeo volta a circular. Entre elogios, recordações e mensagens de carinho, existe algo em comum. A percepção de que o tempo continua escrevendo capítulos silenciosos, daqueles que não fazem barulho, mas conseguem tocar profundamente quem acompanha essa história há tantos anos. No fim, talvez o que permaneça não sejam as especulações, nem as perguntas que continuam sem resposta.
Talvez o que realmente atravesse o tempo sejam as canções que continuam encontrando novos ouvidos. Em algum lugar, uma música antiga começa a tocar dentro de um carro durante uma viagem silenciosa. Em outra cidade, alguém procura uma gravação que não escutava havia muitos anos e sorri antes mesmo da primeira nota terminar. Mais adiante, um jovem descobre o nome de Gilberto Gil pela primeira vez, sem carregar as lembranças das gerações anteriores, mas sentindo a mesma curiosidade que tantas pessoas sentiram décadas atrás. É assim que certas histórias continuam seguindo em frente. Não porque permaneçam presas ao passado, mas porque conseguem dialogar com épocas diferentes sem perder a própria essência. O palco já não ocupa toda a cena. As luzes diminuem lentamente. O enquadramento da câmera deixa de acompanhar o artista e passa a observar o espaço vazio onde, instantes antes, havia música, movimento e aplausos. Agora existe apenas silêncio. Um silêncio tranquilo, daqueles que não provocam medo, mas convidam à lembrança. Nenhuma fotografia explica completamente uma vida. Nenhum vídeo consegue resumir uma trajetória construída ao longo de tantos anos. Muito menos um único momento seria capaz de definir alguém cuja arte atravessou gerações. Talvez seja por isso que tantas pessoas continuem voltando às mesmas canções. Não para procurar respostas escondidas, nem para confirmar rumores, mas para reencontrar emoções que continuam fazendo sentido, apesar da passagem do tempo. Enquanto uma melodia continua ecoando, cada pessoa completa essa história de um jeito diferente. Alguns recordam a juventude, outros pensam na própria família. Há quem apenas feche os olhos por alguns segundos e deixe que a música faça o restante. A câmera continua se afastando. O palco desaparece aos poucos. Não há mais refletores, não há mais aplausos, apenas acordes que permanecem vivos muito depois de a última nota terminar. E talvez exista uma pergunta que nunca precise de uma resposta definitiva. Talvez, às vezes, aquilo que mantém uma pessoa presente por mais tempo não seja o corpo, nem a quantidade de vezes em que ela aparece diante do público, mas as lembranças que consegue despertar no coração de quem a escuta. A imagem escurece lentamente. A música permanece por mais alguns instantes. Depois, apenas o silêncio, sem confirmações, sem previsões, sem conclusões.